Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia 118 do nosso estudo e meditação com a Sagrada Escritura. No dia de hoje nós vamos meditar os capítulos 21, 22 e 23 do livro dos Reis, penúltimo dia do livro dos Reis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no dia de hoje, penúltimo dia de meditação do livro dos Reis, segundo livro dos Reis, nós vamos meditar os capítulos 21, 22 e 23. Amanhã, último dia, nós temos os capítulos 24 e 25. Vocês que já estão nos grupos de WhatsApp, bastante atenção. Se não é hoje, amanhã, muito em breve, nós vamos colocar a planilha para o próximo mês, a planilha para o mês de maio. Então, nos grupos de WhatsApp, vocês têm a planilha de maio, e aí depois vocês podem acessar, imprimir, podem adiantar as leituras. Aqueles que quiserem, nós temos uma amiga, a Luciana, que é uma voluntária, que ela grava cada dia os capítulos correspondentes para a nossa meditação. Por exemplo, no dia de hoje, Audiobook Católicos, ela tem a gravação de 2 Reis, capítulos 21, 22 e 23. Então, quem quiser ouvir os áudios, fazer uma contribuição para o trabalho da Luciana, fazer a inscrição no canal dela, seguramente aqui é um gesto de grande gratidão. Então, tem essa possibilidade também de acompanhar os áudios dos nossos vídeos. Quem quiser adiantar para o conteúdo do mês de maio, procure ali nos grupos de WhatsApp a planilha que nós vamos colocar. Sempre é colocado também em um local no YouTube que nós chamamos de comunidade. Tem um local ali no YouTube que vocês podem ver também, que tem a foto da planilha do próximo mês. Ou se não, no site do Padre, www.padredanielscj.com.br. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos caminhando para o final do livro dos Reis, segundo livro dos Reis. Nós vimos ontem que tivemos um rei que ajudou Israel, aqui nós estamos falando do termo Israel, mas é principalmente as duas tribos do sul, que nós chamamos de Judá. Nós vimos aqui um rei que deu um pouco de respiro, deu um pouco de esperança para aquele povo não ser destruído primeiro pela Assíria e depois quando teve um emissário da Babilônia que veio ali entregar presentes para o rei. Esse grande rei do dia de ontem que nós vimos foi o rei Ezequias. Depois da morte de Ezequias, quem foi rei foi Manassés. Um dia, se vocês ouvirem em alguma leitura o nome do rei Manassés. Quem foi Manassés, padre? Então, em linhas gerais, Manassés ele foi rei entre os anos 687 até 642. Foi rei em Judá. Manassés, ao contrário de Ezequias, ele não foi um bom rei. Então, o padre gostaria de ler aqui com vocês por que ele não foi um bom rei, quais foram os seus erros e depois quais foram as consequências destes erros. Ali no versículo 2 diz assim: ele fez o que é mal aos olhos de Javé, imitando as abominações das nações que Javé havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que Ezequias seu pai havia destruído. Ergueu altares a Baal. Fabricou um poste sagrado como havia feito Acabe, rei de Israel. E fabricou um poste sagrado como havia feito Acabe, rei de Israel. E prostrou-se diante de todo o exército do céu e lhe prestou culto. Construiu altares no templo de Javé, do qual Javé dissera: em Jerusalém que coloquei meu nome. Então,
aqui vários exemplos de corrupção. Depois edificou altares para todo o exército do céu, nos pátios do templo, fez passar seu filho pelo fogo, imagina, ofereceu até o seu próprio filho. E aqui vai tendo vários exemplos aqui de prostituição e exemplos de corrupção moral e religiosa. Praticou encantamentos, adivinhações, estabeleceu necromantes, adivinhos, multiplicou as ações que Javé considerava mal, provocando assim sua ira. Colocou o ídolo de Aserá para que mandara esculpir no templo, do qual Javé dissera a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, cidade que escolhi entre todas as tribos de Israel, colocarei meu nome para sempre. Então aqui um ato que desagrada Javé e Deus, um após o outro, um após o outro. Qual foi a consequência? A consequência nós podemos ver ali no versículo 13. E aí, aqui quem está dizendo é o próprio Deus. Diz assim: passarei sobre Jerusalém o mesmo cordel que passei pela Samaria, o mesmo nível que usei para a casa de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato que se vira para baixo depois de haver limpado. Abandonarei os restos da minha herança, entregá-lo-eis nas mãos dos seus inimigos, e eles servirão de presa e de espólio a todos os seus inimigos, porque fizeram mal aos meus olhos e provocaram a minha ira. Naquele dia que seus pais saíram do Egito até hoje. E aí continua: Manassés derramou também sangue inocente em quantidade tão grande que inundou Jerusalém de um lado ao outro, sem falar nos pecados que fez Judá cometer, procedendo mal aos olhos de Javé. Então, Manassés, ele foi um péssimo rei. E aí depois de Manassés, parece que a situação iria melhorar, mas foi um rei muito breve, Amon, e Amon também não foi um rei bom. Veja, Amon foi assassinado, e depois de assassinado, aqueles que mandaram assassinar esse rei Amon. O texto diz assim, versículos 20 seguintes, capítulo 21. Ele fez o que era mal aos olhos de Javé, como havia feito seu pai Manassés. Seguiu em tudo a conduta de seu pai, prestou culto aos ídolos que ele havia servido e prostrou-se diante deles. Abandonou Javé, Deus de seu pai, e não seguiu o caminho de Javé. Aí o texto diz assim: os servos de Amon conspiraram contra ele, mataram o rei no seu palácio. Mas o povo da terra matou todos os que haviam conspirado contra o rei, Amon, e proclamou rei o seu filho Josias. Então aqui nós temos Ezequias, um bom rei. E aí depois nós temos Manassés, péssimo rei. Nós temos Amon, péssimo rei. E aí nós temos Josias. Josias é aquele que nós vamos concentrar a partir de agora. Um dos melhores reis, uma grande bênção de Deus, um grande sinal da presença de Deus em Judá. Capítulos 22 e 23 vai falar sobre Josias. Aqui merece ser lido. Aqui, naturalmente, o padre não vai ler na íntegra, mas aqui merece ser lido o capítulo 22 e capítulo 23. Aqui é a ação de Deus através daquele que seria o último grande rei de Israel, o último grande rei. Ele tem ações aqui que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa admiração. Então, o texto começa dizendo, em linhas gerais, versículo 2, fez o que é agradável aos olhos de Javé, imitou em tudo a conduta de seu antepassado Davi, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Depois, nos versículos seguintes, vai mostrar que ele desejava a restauração do templo. E aqui, no versículo 9, acontece aqui um grande milagre. O seu secretário, que se achava no templo, entregam-no aos empreiteiros encarregados do templo. Aqui, versículo 10, na verdade. Depois, o secretário, Safã, anunciou ao rei um grande milagre no templo. Ele estava reformando o templo, cuidando do templo, e nessa reforma, nesse cuidado do templo, no versículo 10, capítulo 22, acontece um grande milagre. O sacerdote Eucias deu-lhe um livro, e Safã leu diante do rei. Encontraram um pergaminho, encontraram um livro daquilo que era a Torá, daquilo que era o livro sagrado desde a época de Moisés no templo. Então Josias já era um grande rei e de repente encontra no templo algo que era um livro sagrado. E aí ele pede para
um intérprete para alguém explicar aquele texto para ele. E aí foi uma profetisa, foi Hulda. Versículo 13 vai dizer o que ela afirma que estava, na verdade, versículo 14, 15 e 16, principalmente a partir do 15 e 16, ela vai fazer a interpretação daquilo que havia sido encontrado. Qual que é a interpretação? Deus, ele é fiel desde o Egito. Deus sempre esteve com o povo. Como Judá foi infiel, Judá iria ser castigado, Judá iria sofrer, iria pagar por toda aquela infidelidade. O texto diz assim: assim fala Javé. Na verdade, é aquela profeta Hulda que está dizendo, versículo 16. Assim fala Javé: eis que estou para fazer cair a desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Tudo o que fiz cair sobre tudo o que fiz. Vamos voltar. O texto diz assim: eis que estou para fazer cair a desgraça sobre esse local e todos os seus habitantes. Tudo o que eu fiz no livro que o rei de Judá acaba de ler. E aí ela segue dizendo: porque me abandonaram e sacrificaram outros deuses. É a profetisa dizendo em nome de Deus. É Deus dizendo que eles abandonaram a Deus e sacrificaram outros deuses. Minha ira se inflamou neste lugar, e ela não se apagará. E direis ao rei de Judá que vos enviou para consultar Javé. Assim fala Javé, Deus de Israel: as palavras que ouvistes, mas porque teu coração se comoveu e humilhaste diante de mim, Javé ouviu a sua palavra e pronunciou a este lugar e seus habitantes, que se tornarão objeto de espanto e maldição, porque resgataste as vestes e chorastes diante de mim. Eu também te ouvi, oráculo do Senhor. E aí termina dizendo assim: por isso te reuni a teus pais, serás deposto em paz no vosso sepulcro, e teus olhos não verão os males que eu mandar sobre esse lugar. O padre disse ontem, e eu repito aqui novamente, na verdade, o que foi dito, essa promessa, não era ao rei Ezequias, mas foi ao rei Josias, que ele seria sepultado e não veria todo o sofrimento que Judá iria passar. Capítulos seguintes, seria muito interessante nós lermos, o padre vai fazer só um resumo. Capítulo 23 mostra a leitura solene da lei. Imagina o rei Josias aqui fazendo uma leitura solene da lei, aquilo que a lei dizia, aquilo que o povo precisava seguir. Aqui era como se fosse um resgatar da história do passado. Aqui era não era um saudosismo, mas aqui era uma bênção de Deus, fazendo o povo se fortalecer, recordar aquilo que tinha sido a promessa de Deus. Aqui não era apenas um profeta, aqui era a própria palavra de Deus que tinha sido encontrada. E aí depois começa a grande reforma religiosa, capítulo 23, versículo 4 e seguintes. Primeiro a reforma religiosa em Judá. E aí depois a reforma religiosa até no norte, que ali não tinha mais um rei, mas Josias começa a ter influência, ele começa a se aproximar até do norte, fazer uma grande reforma religiosa. Vocês vão ver expulsando deuses pagãos, tirando adivinhos, acabando com prostituição. Ali foi uma limpeza na casa. Josias, ele fez um trabalho fantástico. E algo que ele fez que também merece muito a nossa atenção, de grande valor, foi restituir, restabelecer a celebração da Páscoa. Ele voltou a celebrar a Páscoa. Reis antigos não se preocupavam mais na celebração da Páscoa devido à sua corrupção. Nós temos também o encerramento da sua reforma, um texto que vale muito a pena ser lido, dos versículos 24 até o versículo 27, e aí depois mostra o final da vida de Josias, que seria o último grande rei de Israel, o último dia antes da destruição. Nós começamos, o padre diz agora há pouco, nós começamos o primeiro livro de Reis, mostrando Jerusalém se tornando a capital, Jerusalém tendo um grande templo, templo construído por Salomão. Começamos isso lá no começo do livro de Reis. E agora amanhã nós vamos ver os últimos capítulos, 24 e 25 de livro de Reis. O que acontece? Acontece o oposto. Começo do livro de Reis, Jerusalém, capital, forte e com templo. Amanhã, a capital destruída, enfraquecida e o templo sendo também destruído. Ali vai começar algo chamado exílio da Babilônia. O norte tinha sido conquistado pela Síria.
não tinha mais um rei. Agora o sul será conquistado pela Babilônia e não terá mais um rei. Aqui é praticamente o fim da monarquia no período ali que antecede o exílio da Babilônia. Veja, tivemos os juízes foram caindo, desapareceram. Nós tínhamos a monarquia, vai caindo até desaparecer. Então amanhã nós encerramos o segundo livro de Reis, o período da monarquia. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vamos adiante, reze por essa nossa missão, que Deus te ilumine, que Deus te proteja e vamos permanecer com a graça de Deus até o fim. No final do ano nós vamos dizer, com a graça de Deus, nós lemos e meditamos a Bíblia toda. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.